There is power in the name of Jesus to break every... Amém? Glória a Deus. Fala para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: permaneça em Cristo. Alguns dias eu tenho falado isso para os irmãos, a questão de nós permanecermos no Senhor, permanecermos na posição, permanecermos na palavra, permanecermos, não nos movermos, não sairmos sem a vontade de Deus. E nessa semana, então, eu gostaria de pregar sobre isso. Eu gostaria de falar sobre um texto onde mais tem a palavra permanecer na Bíblia. Nós vamos ler 11 versículos, que em 11 versículos tem 11 vezes a palavra permanecer. E eu creio que o Senhor quer nos exortar, nos ensinar a permanecer nele. Quantos podem dizer amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Eu coloquei na projeção, você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar no PowerPoint. João capítulo 15, um texto conhecido, da videira e os ramos, a videira verdadeira e os ramos. Na verdade, eu creio que é uma das alegorias da igreja mais conhecida da Bíblia, porque a videira verdadeira é Cristo, né? E os ramos somos nós, então nós estamos em Cristo, nós somos a igreja, amém? A igreja tem muitas ilustrações no Novo Testamento, talvez a mais conhecida delas esteja aqui em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, Jesus dizendo. Vamos cessar então a movimentação, vamos ler a palavra de Deus. Quantos estão comigo, diga amém. Amém. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, vou ler por aqui, pela palavra que vos tenho falado. Verso 4, permanecei em mim. Permanecei em mim. Diga, permanecei em mim. E Jesus está dizendo, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. O apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Uau, olha que promessa maravilhosa. Vamos falar sobre isso. Verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no seu amor permaneço. Por último, tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Glória a Deus. Por que que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira? Então talvez você acredite que isso seja algo inédito na Bíblia, como que uma analogia, uma ilustração, que Jesus estava lançando mão pela primeira vez, e nunca tinha sido falado sobre isso, mas não é verdade. No Salmos 80, não coloquei na projeção, no Salmo 80, no verso 8, diz assim, do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. O Senhor fala lá no Salmo, não vou ler o Salmo todo, mas no Salmo 80, que Israel, no Velho Testamento, era a vinha do Senhor, era a videira do Senhor. Lá em Isaías capítulo 5, você pode anotar, não coloquei essas referências, Isaías 5, versículo 7, diz assim, a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Amém? O que isso tem a ver, irmãos? Israel falhou no seu papel de dar testemunho na terra.
Israel falhou em ser o porta-voz da salvação de Deus na terra. Israel falhou em cumprir cabalmente o propósito de Deus na terra. E aí então vem Jesus, o Filho de Deus, como quem está dizendo: Israel era vinha, Israel era videira, mas eu estou dizendo para vocês, eles não são a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Ou seja, se Israel falhou, Jesus não falhou no seu propósito, ele é a videira. Então mesmo que Israel tenha falhado, agora nós temos Cristo, nós temos o Senhor se apresentando como videira, e aí ele faz um acréscimo poderoso, porque ele não fala só eu sou a videira, meu pai é agricultor, ele fala eu sou a videira, meu pai é agricultor, e vocês são os ramos. Aleluia! Nós, irmãos, nós não vamos ler todo o texto, mas se você ver aquele texto lá de Salmos, que eu li para os irmãos, depois você pode ler na sua casa, Salmos 80, você vai ver que nós éramos oliveira brava, nós éramos um outro tipo de árvore, que dava outro fruto, e aí o Senhor então pega a oliveira brava, o Senhor pega aquela seiva, vamos dizer assim, a vida que está ali, que na verdade não tem vida, pega você, como que um ramo, um galho, e enxerta, aonde? Na videira verdadeira. Você era impedido de dar fruto bom, mas agora você pode dar bom fruto, porque você está nele. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, e vós sois os ramos. É interessante, irmãos, que isso nos remete a um princípio muito importante sobre igreja. Eu estava dando aula no CTL essa semana e falei sobre isso para os irmãos. Irmãos, igreja é muito mais do que uma organização. Hoje, como videira, Caxias do Sul, nós temos um CNPJ, nós temos um estatuto, nós somos registrados, nós temos registro legal diante da junta comercial, diante da prefeitura dessa cidade. Então nós somos sim uma organização. Só que igreja não é isso. Igreja é muito mais do que organização. Igreja é muito mais do que estrutura. Igreja é muito mais que departamento. Igreja é muito mais do que esse prédio. Igreja é um organismo vivo. E nessa analogia o Senhor lança a mão de algo que é vivo. Porque a videira não é um mecanismo, a videira não é uma instituição, a videira é uma planta, e como planta ela é viva. Quantos estão comigo aqui? E nesse texto, então, para lançar aqui a introdução para os irmãos, o Senhor não está falando sobre salvação e perdição, ainda que ao ler alguns versículos, às vezes os irmãos já ficam encucados, dizendo, nossa, mas esse ramo que o Senhor corta, vamos falar um pouco sobre isso, mas é importante que você entenda o contexto. Lá em João capítulo 10, o assunto é salvação. Mas em João capítulo 15, o assunto é relacionamento com o caule. Relacionamento com a planta. Eu fui enxertado nele. Então isso aqui tem a ver com relacionamento de vida. Que você e eu temos uns com os outros e com o Senhor. Diga amém. Então não tem a ver, o assunto aqui não é salvação. O assunto aqui não é salvação e perdição. Se a salvação nós recebemos pela graça, quantos foram salvos pela graça? Diga amém. Uma vez que nós fomos alcançados pela graça, se você foi alguém que recebeu a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus, por causa da sua obra na cruz, e não teve nada a ver com você, pode ter certeza, também não tem nada a ver com você se manter salvo. Se não teve mérito seu em ser salvo, você não vai ter mérito em permanecer salvo. Isso é obra 100% exclusiva de Deus. Foi Deus que te salvou e é Ele que garante a sua salvação. Diga amém. Essa é a graça do Evangelho. Essa é a obra da cruz. O significado principal desse texto, irmãos, aponta então para o nosso relacionamento com Jesus. Aponta para essa vida de dependência. Eu sou só um ramo, mas esse ramo foi colocado na videira verdadeira. Tudo que eu preciso
para dar fruto, tudo que eu preciso para ter uma vida abençoada, está na videira verdadeira, está na vida, na seiva que flui lá da raiz até a pontinha do fruto. Esta vida é a vida de Deus. Então, Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, o Senhor segue falando. Aí no versículo 2, ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele, o Pai, né, o corta. Quem são esses ramos improdutivos? Presta atenção que agora eu vou ensinar algo para os irmãos aqui. Na verdade, essa pregação hoje, nós vamos, para quem gosta um pouquinho de estudo, aí nós vamos fazer uma exegese. Eu estou falando versículo por versículo, do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos falar. E aqui está falando que tem um ramo que não dá fruto e o Pai corta. E o que dá fruto, ele limpa ou poda, para que produza mais fruto ainda. Então, quem é esse ramo infrutífero ou improdutivo que a Bíblia está se referindo? Se você for estudar as Escrituras, você vai ver pelo menos 3 afirmações sobre esse versículo. A primeira, né, há quem diz que os ramos improdutivos não são crentes verdadeiros. Há quem diz que são crentes nominais, são pessoas que se dizem cristão, mas na verdade não são cristãos. Por isso que na verdade o Senhor vai cortá-los. Então são cristãos nominais, são falsos cristãos, quando estão me entendendo? Agora, se você interpreta dessa forma, aí é óbvio que vai ser cortado e vai ser excluído. O problema, irmãos, dessa interpretação é o fato de Jesus dizer que todo ramo que estando em mim não der fruto. Quem são aqueles que estão em Cristo? Tem como estar em Cristo e não ser crente? Não tem. Se a sua posição é em Cristo, então crente você é. Como vocês estão me entendendo? Então nós não concordamos com essa primeira interpretação, de que não são crentes essas pessoas, esses ramos improdutivos. A segunda interpretação, há quem entenda que estes crentes ou ramos improdutivos são cristãos verdadeiros, são cristãos genuínos, são crentes de verdade, mas que por algum motivo perderam a salvação, perderam a conexão, e por causa disso vão ser excluídos. Vão ser excluídos no sentido de ser lançado no lago de fogo e enxofre. Não serão salvos. Isso é um problema. Qual que é o problema dessa interpretação? Você que é cheio da mensagem da graça, você sabe. O problema dessa interpretação, irmãos, é que se você crê nisso, então a segurança da sua salvação está nas suas mãos. Se você não der fruto, você vai para o inferno. Isso não parece com a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, inclusive a mensagem que nós vemos, né, em João capítulo 10, eu projetei ali, no versículo 27, as minhas ovelhas, o que elas fazem, irmãos? Ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Quantos receberam a vida eterna aqui? Você recebeu vida eterna? Então, se Jesus está dizendo que você recebeu vida eterna, se você concorda, testifica, há uma verdade no seu interior, de que você, pela graça, recebeu a vida eterna, a Bíblia fala para você, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, é possível que essa interpretação seja correta? Não, porque senão a sua salvação depende completamente de você. Então, nós não cremos nisso, nós cremos que isso é obra exclusiva do Senhor. E logo, então, me introduz na terceira interpretação, que é o que nós cremos. Esses ramos são sim crentes, são sim cristãos, mas que não estão produzindo, não estão dando fruto. Qual que é o problema de muitos ao lerem isso aqui? O Senhor pode cortar então pessoas que são seus filhos. É importante, se você tem acesso à função Strongs, o pastor Gabriel estava falando para mim, né? Ó, eu comprei a Bíblia, a Olive Tree, porque quando o pastor prega, eu confirmo. Então confirma aí, pastor Gabriel. A palavra cortar no versículo 2 aqui, no original, ela poderia ser melhor traduzida por suspender, elevar. O que o Senhor está dizendo é o seguinte:
O ramo que estando em mim não dá fruto, ele levanta. Aí nós estamos aqui numa terra de parreirais, amém, irmãos? Alguém aqui já plantou uma parreira? Ninguém, que legal. Nós não somos agricultores, né? Mas você sabe que ao redor da nossa cidade está cheio de vinha, está cheio de videiras, está cheio de vinhedos, amém? Pelo menos isso você sabe, né? Sabe. Você já foi num vinhedo? Amém, aleluia. Se você não for, não passa vergonha não, irmão. Vai lá essa semana para falar que você mora em Caxias do Sul. Você conhece um vinhedo. Meu pai é engenheiro agrônomo. Existe um fato que acontece com todas as árvores, mas a videira é uma planta trepadeira, ela vai crescendo, enquanto tem algum lugar para ela se escorar, ela vai crescendo, por isso que colocam-se arames, assim ela vai se apoiando nos arames. Alguns galhos, eles ficam para baixo, ali quase que rasteiro, e tem pouca incidência de luz, né, do sol, tem pouca incidência do sol. Se você não tiver água e não tiver sol, você não produz. E aqueles galhos, aqueles ramos, ficam improdutivos. Tem ramos enxertados na videira verdadeira que não estão produzindo nada. O Senhor vai levantar você. O Senhor vai erguer você. Esse é o sentido original da palavra cortar. Cortar é levantar, suspender, erguer. Agora, o que isso tem a ver, pastor? Como que Deus faz isso? Deus faz isso pelo processo da disciplina. A disciplina de Deus, esse é o cortar aqui. A disciplina de Deus, ela tem o alvo de te aperfeiçoar. Você concorda com isso? A disciplina de Deus não visa te abater, não visa te destruir, não visa acabar com a sua vida. A disciplina de Deus visa te levantar, para que você produza muito fruto. Os irmãos estão me entendendo? Pastor, sobre a disciplina de Deus eu não entendo muito, então eu vou te falar. Diga assim comigo, existem 3 estágios. São 3 estágios da disciplina de Deus. O primeiro estágio que Deus nos disciplina é pela sua palavra. Então você está aqui, você está tendo comportamentos que estão errados, não condizem com a vida de um cristão cheio do Espírito Santo. E aí então o pastor libera uma palavra. Ou você está na sua casa e você abre a Bíblia, você lê a palavra. Ou você está ali no carro e ouve uma pregação, ouve a palavra, e aquela palavra entra como uma espada em você e fala para você, isso aqui não está certo, muda isso, quando tiver essa experiência. Isso é disciplina de Deus, é Deus te colocando no eixo, no prumo, é Deus te levantando para que você produza mais fruto, amém? Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio da disciplina de Deus é o sofrimento. Deus, ele não é a favor do sofrimento, como quem diz, eu quero que ele sofra, porque Deus não é mau, mas a Bíblia diz que como um pai, ele disciplina os filhos que ama, amém? Se alguém de fora vê você disciplinando os seus filhos, pode pensar, nossa, que maldade, o menino está chorando, nossa, essa vara, a bunda dele deve estar doendo, entende? Mas você não é mau, você está querendo o melhor para o seu filho, quantos estão me entendendo? Então, sofrimento são circunstâncias que nós passamos na nossa vida, e às vezes inclui inclusive o vexame, a vergonha, a exposição, que nós passamos por conta dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas respostas erradas para Deus, e que com isso o Senhor está nos disciplinando, para que nós possamos produzir mais frutos, amém? Tem irmãos que não ouvem a disciplina de Deus na palavra, que não se atentam à disciplina de Deus no sofrimento, na exposição, na vergonha, ele não muda, ele não se coloca na posição correta. E aí então vem o terceiro estágio, esse terceiro estágio vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Todos aqueles que estiverem na terra, ou que morreram em Cristo, mas morreram, e não foram, ou melhor, não deram a oportunidade para que o Senhor os corrigisse, e eles não cumpriram então assim com a vontade de Deus, a Bíblia diz que serão disciplinados. Este texto aqui fala de disciplina dos cristãos, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, uma vez que nós entendemos isso, nós podemos avançar, porque depois que o Senhor falou isso, Ele disse,
Mas aqueles que estão produzindo fruto, o que ele faz? Eles são podados, eles são limpos. Há 2 semanas atrás nós fomos lá na Vinícola Salton. Alguém já foi na Vinícola Salton? Já foi? Poucos também, né? Eu não gosto de vinho, mas mesmo se você não gosta de vinho, vai lá conhecer o processo, é legal. 85% do vinho produzido no Brasil está na Serra Gaúcha. Nós levamos o pastor Luiz Rigonato lá. Estava eu e o Adriano. E aí chegamos lá, vimos lá tem um pequeno, né, parreiral assim, só para servir de amostra para o guia turístico ali, para o guia da vinícola. E aí quando nós chegamos lá, acho que eles tinham feito há 2 dias as podas, né? Então, como é inverno, é só galho. Você olha e fala, está tudo morto isso aqui, joga fora. Mas não está morto. Só que ele disse, falou, olha, o que nós fizemos, e dava para ver que estava até branquinho nas pontas dos ramos. Eles foram todos podados. Aqueles que são bem pequenininhos, eles praticamente arrancam ele, mas não arranca, é uma poda. Você olha e acha assim, não vai nascer nada aqui mais. Mas aí que nós nos enganamos, porque se não tem essa limpeza, ou esta poda, é a mesma coisa, a produção é comprometida. O quanto aquela videira vai produzir de uva é comprometido. Então toda videira precisa ser podada, toda videira precisa ser limpa, amém? E o Senhor está falando, você que está produzindo fruto, eu estou te limpando, eu estou te podando. Agora, isso é importante porque o Senhor faz isso conosco pela sua palavra. É a palavra do Senhor. Porque ele diz assim, ó, aí entramos no versículo 3. Está ali, verso 3. E aí o Senhor fala, vós já estáis limpos. Você está dando fruto? Se você está dando fruto, Jesus está falando, você já está limpo. Como que nós estamos limpos, pastor? Pela palavra que vos tenho falado. Diga assim, a palavra de Deus nos limpa. Então todo o processo aonde nós somos tratados pelo Senhor, limpados pelo Senhor, purificados pelo Senhor, podados pelo Senhor, Ele o faz pela sua palavra. Então nós estamos aqui cada vez mais, todas as vezes que nos expomos à palavra, o Senhor está nos limpando, diga amém. É assim que o Senhor faz. E aí no versículo 4, nós vemos Jesus dizendo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É interessante porque toda permanência do Senhor em nós depende do nosso ato de permanecer nele. Depende da nossa resposta de permanecer nele. Lembra que eu falei domingo passado, quantos estavam aqui domingo passado? Lembra que eu falei sobre os canos da bênção de Deus que estão sobre nós? Lembra disso? Amém? Para você não viver ansioso e preocupado e desganar, apertar os canos da bênção sobre a sua vida. Aqui eu estou dizendo para você que Jesus jamais vai cortar o suprimento dele sobre a sua vida. Em outras palavras, a graça de Deus está sendo liberada, está jorrando sobre a sua vida constantemente. Mas é possível você não ter essa graça sendo usufruída na sua vida? Sim, é possível. Pastor, como que eu posso? Se Deus não para de me abençoar, como que eu posso não viver abençoado? É quando você não permanece nele. Porque permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então a permanência do Senhor tem a ver com esse ato nosso de permanecer. Quando eu e você permanecemos em Cristo, então a palavra dele permanece em nós. Quando isso acontece, irmãos, quando nós permanecemos, pelo menos 3 coisas vão acontecer. Quantos querem saber quais são essas 3 coisas? Pelo menos 3 coisas vão acontecer com quem permanece no Senhor. E a primeira é que nós daremos muito fruto. Fala para o seu irmão, fala, Deus te chamou para você dar muito fruto. Amém? É isso que diz o versículo 5. Quem permanece em mim e eu nele, o que acontece? Esse dá muito fruto. Olha, irmãos, a glória
da videira são os frutos, sabia disso? Por que eu estou falando para você, se você conhece um parreiral, um vinhedo? Porque se você vai agora, no inverno, num parreiral, numa vinha, é feio, irmãos. Não tem nada, parece estar morto. A glória, sabe, existem árvores que mesmo sem frutos são muito bonitas. São ou não são? Tem árvores que são frondosas. Tem árvores que são grandes. Tem árvores que crescem muito e só as folhas dela já dá uma beleza assim, uau, fenomenal. Eu acho muito bonita a paisagem do nosso Rio Grande do Sul por causa das estações. Eu acho muito bonito andar na 116 aqui, nesse caminho de Nova Petrópolis, Gramado. A diferença, claro que primavera, verão é mais bonito, mas a diferença das cores, das plantas. A videira não tem glória. A única glória que a videira tem são os frutos. Ela é uma árvore baixinha, ela é uma trepadeira, precisa de alguma coisa ainda para ela se apoiar. Ela não cresce para alto, não cresce para cima, ela cresce para os lados. Precisa ter suporte. Ela não tem grandes caules, grandes troncos. Não faz sombra em praticamente ninguém. Só que a videira, quando está carregada de fruto, é linda. Então, se você nunca foi, vai num vinhedo no verão. Vai lá por janeiro. Em janeiro vai conhecer aí o Vale dos Vinhedos. E você vai ver aquele campo lindo com os cachos de uva. Nós estamos entendendo? Diga assim, a glória da videira são os frutos. E Jesus está falando, versículo 8, se eu não me engano, nisto nós glorificamos a Deus, quando nós damos muito fruto. A glória não é do fruto, a glória é da videira. Mas o que faz a videira ficar elogiada, bonita, são os frutos. O fruto, né, que é produzido pelos ramos da videira. Agora, quais são esses frutos? Que frutos são esses produzidos pela videira verdadeira? Deixa eu falar algo para você. Aqui nós temos duas coisas. Primeiramente, obviamente, certamente, o fruto que nós geramos é aquele fruto decorrente da evangelização, decorrente da pregação do evangelho. Quando você gera um filho espiritual, quando você prega o evangelho, e você está dando frutos na sua célula, isso certamente é algo que vai tributar glória para Deus. Quantos estão me entendendo? Quanto mais nós temos a expansão do reino, mais filhos acrescentados à casa, mais glória para a videira verdadeira. Amém? Então, isso é uma interpretação. Contudo, irmãos, esse fruto aqui não se resume apenas nos frutos que são almas. Existe um outro tipo de fruto descrito na Bíblia. E ela está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz que o fruto do Espírito qual que é o fruto do Espírito, irmãos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Então, preste atenção. Eu creio que Deus, sim, é glorificado quando nós damos muitos frutos. Quando nós pregamos o Evangelho, muitas vidas são transformadas, amém? Então, eu creio nisso e creio que esse texto também se refira a isso, porque não deixa de ser fruto. Mas tem um outro fruto que eu creio que tem mais a ver com o contexto dessa mensagem. O fruto aqui é o fruto do Espírito. É o fruto que vem da transformação que a palavra de Deus somente pode produzir no crente regenerado. Somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro de si, somente aqueles que recebem a palavra renovadora, transformadora, regeneradora do Espírito Santo, esses dão fruto. Mas que tipo de fruto é esse? Eu creio que é o fruto que o apóstolo Paulo está falando aqui em Gálatas capítulo 5, verso 22. Por que eu creio nisso? Muitos, ao lerem Gálatas,
coloca um Szinho ali, diz que os frutos do Espírito são. Mas você já reparou que não é frutos do Espírito, é o fruto do Espírito? Por quê? Porque o fruto é um só. É como se nós tivéssemos uma bergamota e o fruto é um, mas cada um daqueles gominhos simboliza uma face, simboliza uma virtude de alguém que é cheio do Espírito Santo. Então, qual é o fruto que tem que ser produzido em você? O fruto do Espírito. Aí você fala, pastor, mas eu conheço pessoas que têm níveis de bondade, de paciência, de amor, de alegria. Tem pessoas que têm níveis assim nas suas vidas e elas nem são crentes. Tem ou não tem? Tem. Só que nós não estamos falando aqui de virtudes naturais. Nós estamos falando aqui daquilo que somente pode ser produzido pelo Espírito. Somente pode ser produzido pelo Espírito. Ou seja, Jesus, Cristo, eu preguei esse tempo atrás e falei sobre isso. Ele é o tudo de Deus. O que nós precisamos é ter Cristo em nós. O que nós precisamos é ser cheio do Espírito. Agora imagina essa bergamota com um gomo grande, um gomo pequeno. Um gomo praticamente nem existe, aí o outro é maior. Isso não seria uma fruta perfeita, isso seria uma aberração. Se você abrir a bergamota, os gomos, ainda que tenham as suas similaridades, suas características, mas eles são semelhantes. O que isso tem a ver comigo, com você? Quanto mais cheio do Espírito você é, mais todas as virtudes do fruto do Espírito aparecem na sua vida. Então não existe aquela coisa assim de pastor, em relação ao amor, à paz, aqui eu fluo poderosamente. O meu ponto fraco é bondade e benignidade, isso aí eu sou fraco. Então essas virtudes não procedem de Deus. O máximo que você está conseguindo mostrar é aquilo que vem do esforço próprio. Mas eu te pergunto, tem como você se esforçar para dar um fruto? Não tem. O fruto é algo que sai naturalmente, espontaneamente. A videira ou o pé de manga, qual é o nome do pé de bergamota? Pé de bergamota? Bergamoteira? É bergamoteira mesmo? Vocês estão fazendo passar vergonha. A bergamoteira não fica lá jejuando, orando, clamando, hoje é dia de dar bergamota. E tem que fazer um esforço tremendo para dar um fruto. Não é, o fruto simplesmente aparece. Assim deveria ser o fruto do Espírito na vida daquele que é cheio do Espírito. O fruto vai aparecer. E quando ele aparecer, irmãos, ele aparece amor, alegria, paz, longanimidade é paciência, benignidade, bondade. É assim que o fruto aparece, quando estão me entendendo? A questão é, se nós então somos cheios do Senhor, certamente os frutos do Senhor vão aparecer nas nossas vidas. É tão maravilhoso que o fruto aqui envolve todas as áreas da nossa vida. As 3 primeiras características dos frutos, ou melhor, as 3 primeiras características do fruto, elas são interiores. Amor, alegria e paz. Inclusive são coisas que você chama de sentimento. É assim ou não é? Sentimento do amor, sentimento da paz, o sentimento da alegria. Mas a Bíblia não chama de sentimento. Então, essas 3 primeiras características, elas são interiores. Elas têm a ver com você sozinho. A sua vida de cristão. As outras 3 seguintes, longanimidade, vou chamar de paciência, para os irmãos entenderem. Paciência, benignidade e bondade tem a ver com nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Isso aqui são faces do fruto do Espírito que você precisa praticar com o seu irmão. Com o seu irmão, seja paciente. Com o seu irmão, seja bondoso. Com o seu irmão, seja benigno. O que é benigno? Pense o melhor. Amabilidade. Isso é para com o seu irmão. Amém? E as 3 últimas têm a ver com o nosso relacionamento para com Deus. Fidelidade, que a palavra no original é fé. Fidelidade aqui é fé, é crença. Mansidão
e domínio próprio. A sua fidelidade, a sua fé, o seu domínio próprio, a sua mansidão tem a ver com o quanto você se relaciona com Jesus. É com o Senhor que você demonstra a sua fé. Com o Senhor que você demonstra a sua humildade e mansidão. É com o Senhor que você demonstra o seu domínio próprio. Amém? Vocês estão me entendendo mesmo? Amém, irmãos? Aleluia. Os irmãos estão vivos aí, acordados? Então, segue comigo aqui. Se você juntar tudo isso que eu falei, você vai ter a expressão de quem? Você vai ter a expressão de Jesus. Se você juntar essas faces, ou essas amostras, esses gomos, você vai ter a fruta completa. Você vai ter o corpo de Cristo. Você vai ter a expressão do caráter de Jesus. Porque a vida cristã não é uma série de leis e regras. A vida cristã é a expressão da vida de Deus, o caráter de Cristo em nós. Quanto mais você expressa Cristo, quanto mais os seus comportamentos, os seus fundamentos, suas ideias, os seus valores parecem com o Senhor, mais cheio do Espírito você é. E vice-versa. Para ser assim, tem que ser cheio do Espírito. Amém? Então, aqui está uma expressão do Senhor. E aí, nós vemos que o apóstolo Paulo era alguém que conseguia expressar esse fruto do Espírito. Como que é possível, pastor? Tem que esforçar demais. Aí tem alguns que nos chegam para nós e falam, pastor, não estou aguentando mais. O que, irmão? Ser crente é muito difícil. Muito difícil? Ser crente é impossível. Ou você morre, ou você nunca vai dar o fruto que o Senhor quer de você. Agora, o que é morrer? Paulo sabia o que era isso. Paulo, não coloquei essa referência aqui, não vou projetar não, só vou ler para os irmãos. Gálatas 2, no final do verso 19 e o verso 20, diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual que é a maneira desse fruto ser exalado, aparecer na sua vida? É quando você morre e Cristo vive em você. Mas isso não é uma questão de se martirizar, isso não é uma questão de autoflagelação, isso é uma questão de fé, de saber que você está crucificado com Cristo e já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Paulo sabia disso, amém? No versículo 5, nós vemos tanto a responsabilidade humana quanto a soberania de Deus. É isso que eu falei para os irmãos. A responsabilidade nossa é permanecer. A responsabilidade nossa é permanecer em mim. Então, nesse pequeno versículo, nós vemos a nossa parte e a parte de Deus. Se nós permanecermos no Senhor, o Senhor vai permanecer em nós e vai fazer tudo aquilo que nós pedirmos. Isso me introduz no segundo ponto. Então a primeira coisa é, o que vai acontecer com aquele que permanece em Cristo? Dá muito fruto. E a segunda coisa é que você vai pedir o que você quer e você vai ser atendido. Pastor, mas como que isso é possível? Como que é possível? Tudo realmente vai ser atendido? Sabe por quê, meus irmãos? É porque aquele que permanece no Senhor, ele na verdade permite com que o Senhor encha o seu coração e a sua mente, que até mesmo as suas vontades vai ser a vontade de Deus. É como se o Senhor tivesse ali uma santa, uma santa, não ironia, mas diversão. O que Ele faz com você? Você que permanece nele, aí as palavras dele vão permanecer em você. O Senhor vai te encher. Até aquilo que você fica pensando, na verdade, é Ele que coloca em você. Porque você está nele. Quantos estão comigo aqui? Quando isso acontece, daqui a pouco você fala, nossa, estou com uma vontade de fazer tal coisa. E o Senhor ali na sua alegria, o que Ele diz? Nossa, você está pedindo isso para mim? Por incrível que pareça, era isso que eu queria fazer com você agora. Entende? Por que o apóstolo Paulo diz assim, tanto o querer
quanto o efetuar vem de Deus. É Deus quem efetua em nós o querer e o efetuar, e o realizar. Agora, em gente carnal que vive no nível das emoções, eles querem um monte de coisa que Deus não ouve e Deus não dá. Mas aquele que é cheio do Espírito, até aquilo que você vai querer, irmão, é aquilo que Deus quer te dar. Aleluia. Amém? É por isso que tudo que você orar, tudo que você pedir, Ele vai te dar. Porque você está pedindo segundo a vontade dEle. Porque a sua vida é cheia da palavra dEle. Porque você permanece nele e a palavra dEle permanecerá em você. Se você permanecer e as palavras dEle permanecerem em você, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, nós temos 3 condições aqui. Primeira condição, permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Sabe, permanecer em Cristo, irmãos. O que é permanecer em Cristo, pastor? Permaneça no Evangelho. Permaneça na graça. Permaneça na dependência. Porque permanecer não é você falar assim, não vou permanecer mais, eu sou um ateu a partir de hoje. Agora eu era evangélico, agora eu sou budista, mudei de religião. E aí eu não permaneci em Cristo. Não é isso. Um cristão nunca vai fazer isso. Pastor, eu sei de gente que saiu daqui e virou batuqueiro. Ele nunca foi filho. Entende o que eu estou dizendo? Então não é isso que o Senhor está falando de não permanecer. O não permanecer nele, é possível que todos nós aqui cometamos esse erro de não permanecer nele. É não permanecer na dependência dele. É não permanecer debaixo da graça dele. É não permanecer na suficiência dele. De como quem diz, tudo que eu tenho vem do Senhor, eu não posso nada na minha força. O Senhor, na minha fraqueza, mostra o seu poder e aí eu posso efetuar. Eu preciso do Senhor. Quem vive assim, permanece no Senhor. Isso é permanecer nele. Então isso aponta para uma vida de dependência da graça, dependência do poder, dependência da direção. Eu te pergunto hoje, quanto você depende da direção de Deus para tomar decisão na sua vida? Quanto você depende do poder de Deus para realizar certas tarefas? Quanto você depende da graça de Deus? Sabe, se você não se vê orando, falando, conversando sobre, nossa, se não é a graça de Deus na minha vida aqui, isso não vai acontecer. Nossa, se não é a direção do Espírito aqui, eu não consigo tomar decisão. Isso é você permanecer em Cristo. Permaneça nele. Amém? Assim você não vive mais para si, você vive para o Senhor. E é esse texto que nós lemos, né? Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Mas a segunda condição diz que as palavras do Senhor devem permanecer em nós. Para quem está fazendo maturidade, quantos alunos de maturidade nós temos aqui? Deixa eu ver, levanta sua mão bem alto. Aleluia. Muitos irmãos estão aqui, os alunos, né? Precisamos sempre incentivá-los a estar nas celebrações. Nós temos uma turma muito abençoada, 20 irmãos fazendo maturidade. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. E nós ouvimos aqui, semana, não essa que passou, na outra, a respeito da palavra de Deus. Se a palavra do Senhor permanecer em você, você vai pedir o que quiser, Ele vai te atender. Palavra aqui no original é rema. Palavra de Deus em nós aqui é rema. Que palavra é essa? Essa é a palavra viva. É a palavra revelada que você ouve do Senhor. Qual é a palavra que tem poder realmente de fazer com que você chegue nesse nível de fé que todas as suas orações são ouvidas e tudo que você quer, o Senhor te atende? É quando você caminha no rema do Senhor. Quando você caminha com a palavra do Senhor, que é viva, dentro de você, borbulhando em você. Essa é a palavra que tem que permanecer em nós. Amém? Lá em 1 Coríntios 15, 33, nem coloquei ali, mas quero parafrasear esse texto, porque diz que as más conversações, as más companhias, elas pervertem os bons costumes. Já leram isso na Bíblia? Não? Ninguém leu? Diga assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu quero parafrasear isso aqui e quero dizer para você o seguinte: a boa companhia, a boa conversação corrompe os maus costumes. Alguns já entenderam. Quando você dá atenção
para andar na companhia do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, os maus costumes da sua vida vão ser corrompidos, vai se tornar bom costume. Amém? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, ouvir corretamente, andar com quem você deve andar, e aquilo, claro, não estou falando dos irmãos, ainda que você pode se aplicar, estou falando do Senhor. Você tem que andar com o Senhor, permanecer no Senhor. As palavras do Senhor vão vir sobre a sua vida e vão corromper na sua vida tudo que é mau costume. Amém? Aí você vai dar fruto. E aí, por último, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nós chegamos só na conclusão de que nós precisamos pedir. Não recebeis porque não pedis. Pedis. Pedi e dar-se-vos-á. Amém? Uma vez que você permanece no Senhor e a palavra do Senhor está em você, peça, filho. Peça. Eu estou no Senhor, sua palavra está em mim. Eu peço. E aí é como eu disse, os seus pedidos, inclusive, vão estar em linha com a vontade de Deus para a sua vida. Porque a sua mente, o seu coração está cheio da palavra revelada do Senhor. Diga amém. Então é a vontade de Deus. É a vontade de Deus fazer com que todas as áreas da nossa vida sejam afetadas. Nosso casamento, nossas finanças, nossa célula, nossa liderança, nossos negócios, tudo seja afetado por causa da vida de Deus que está em nós. Você pode dizer amém? E por fim, em terceiro lugar, olha o que gera em nós permanecer em Cristo. Teremos alegria completa. Eu vou falar de novo. Se você permanecer em Cristo, você vai ter alegria completa. Os irmãos não são muito alegres ainda, talvez é porque o Senhor está permanecendo em Cristo, filho. Permaneça em Cristo, você vai ter alegria completa. Alegria completa. Para de viver preocupado, ansioso, nervoso, chateado, magoado, triste, ansioso. Viva na alegria do Senhor. Permaneça nele. Versículo 11. Tenho-lhes dito estas coisas. Então aqui é onde o Senhor queria chegar, amém, irmãos? O Senhor usou aqui, lançou mão da ilustração da videira, para dizer que nós estamos nele, e ele está em nós, para quê? Olha, filhos, Jesus está dizendo, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, completa, completa. Na revista atualizada diz, para que o meu gozo esteja em vós, e o gozo de vocês seja completo. Se você olhar, o original dessa palavra é chará, no grego, que significa alegria, ou satisfação. Satisfação. Aleluia. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você permanecer no Senhor e as palavras do Senhor permanecerem em você, a perfeita satisfação de Deus, a perfeita alegria de Deus vai estar em você. Se você tem um entendimento de um Deus que é triste, você vai ter problema com esse texto aqui. Se você tem um conceito de um Deus rancoroso, de um Deus que não sorri, de um Deus fechado, você vai ter problema com esse texto aqui. Mas se você é daquele que acredita que Deus está feliz, se você crê que Deus é alegre, se você crê que Deus está plenamente satisfeito, pastor, mas eu acho que Ele não está muito satisfeito comigo, porque eu vivo caindo, eu vivo pecando. Você falou de dízimo, aí nem dízimo eu dou, Deus não está feliz comigo. Olha para cá, filho, não tem nada a ver comigo, com você não. Se fosse por causa dos nossos comportamentos, aí ia falar assim, ó, para que a raiva de Deus esteja em vocês. Que Deus está pronto a fulminar vocês, seus miseráveis inconstantes. Mas se é a alegria de Deus que está falando, se é a satisfação de Deus que está falando, isso não tem a ver comigo e com você não. Deus está plenamente satisfeito com seu Filho Jesus. Deus está alegre com o que Jesus fez.
Deus está muito feliz com a obra consumada da cruz do Calvário. E aí nós podemos ver o que diz Neemias, capítulo 8, versículo 10. Portanto, irmãos, não vos entristeçais. Portanto, irmãos, não vos entristeçais, Videira Caxias. Portanto, Videira Caxias, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Oh, aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. Diga bem forte: eu sirvo a um Deus alegre, feliz. Diga: eu permaneço nele. A alegria dele está em mim. Amém. É a alegria do Senhor que nos fortalece. É a alegria do Senhor. Essa alegria da satisfação perfeita, plena. É isso que nos fortalece, irmãos. Sabe, a obra de Jesus foi completa, está consumado, foi de uma vez por todas e de uma vez para sempre. Daqui em diante, tudo que flui na videira verdadeira também flui em você, porque você foi enxertado nele. O pai está feliz com o filho, mas eu tenho uma boa notícia para você: você foi colocado no filho. Eu e você estamos no filho. O agricultor está cultivando, é a videira verdadeira, mas eu e você estamos na videira verdadeira. O negócio do pai é com o filho, mas aprouve ao filho nos colocar nele. Então tudo que o pai faz para o filho, consequentemente ele faz para nós. Oh, aleluia! O pai abençoa o filho, eu estou no filho. O pai está feliz com o filho, eu estou no filho. E eu tenho dito essas palavras para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês. E vocês tenham uma alegria que é completa. Não é alegria porque seu time ganhou de futebol. Não é alegria porque você ganhou uma promoção no trabalho. Todas essas coisas são legais. E a gente pode rir uma noite. E a gente pode dar um testemunho. E a gente pode celebrar. Mas a alegria completa não depende de circunstâncias exteriores. Talvez você entrou aqui hoje com várias coisas, vários motivos para se entristecer. Mas você vai sair daqui pulando de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa se fortalecer, filho. Está passando por momentos difíceis. Pastor, é o diagnóstico do médico. É doença. Eu estou desempregado. Então hoje é o dia de você se alegrar no Senhor. Porque é a alegria do Senhor que é a sua força. Não fica ali voltado para os seus problemas, suas dificuldades, tentando encontrar uma solução. A solução está no Senhor. A resposta está no Senhor. E o que vai te dar força para vencer é a alegria do Senhor em nós. Vou finalizar. Eu quero dizer para você, o diabo ele sabe disso, viu? O diabo sabe dessa nova posição que você tem hoje. O diabo sabe dessa posição de inteiro favor que eu e você estamos vivendo hoje. Essa é a sua posição. Você é favorecido por Deus, abençoado por Deus. Ele sabe disso. O que ele vem falar para você? Ele vem lançar pensamentos. E o diabo sempre lança pensamento em primeira pessoa. Ele vem lançar pensamentos em você para que você possa voltá-los para os seus problemas, voltá-lo para as suas dificuldades. Tira os seus olhos daquilo que Deus está fazendo e passa a olhar o que você não viu ainda na sua vida. Olha o tanto de coisa que não aconteceu. Olha o tanto de problema que tem. Olha o tanto de oração que não foi respondida. Aí você fica olhando para estas coisas e você se entristece. Às vezes perde até a fé. Deus, não sei se Deus faz, porque se Deus fizesse, não estaria acontecendo isso. Isso é obra do diabo. É o diabo conhecendo a sua posição. Mas eu vou finalizar dizendo para você, tem algo que abala o diabo. Sabe o que abala o diabo, irmãos? É a sua constância. É quando você permanece. Eu estou colocando uma doença, mas ele permanece. Eu tirei o trabalho, mas ele permanece.
Eu estou colocando um problema nos filhos, mas ele permanece. Lá na célula dele o povo está saindo, mas ele permanece na liderança. Ele está com problema com o pastor, mas ele permanece. Está com problema com outro irmão, mas ele permanece. Aí o diabo fica furioso. O que faz essa pessoa sair? Nada faz ele sair. A sua constância abala o inferno. Então por isso, permaneça.